Totalmente. Você Né? vê como muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes tá aqui, né? Uhum. Começa aqui, não tem jeito. Sim. Então, na verdade, tem, claro, alguns transtornos que tem uma disfunção química cerebral e que você, de fato, precisa entrar com medicação. Sim. Né? Agora, algumas outras, se você faz a psicoterapia, por exemplo, você consegue resolver os problemas, as questões, se entender, ter o autoconhecimento, e aí você elimina essa etapa da vida de Exato. não ter que usar medicação, né? E tem casos, sim, que ela precisa usar medicação por um período e depois ela reaprender certas coisas, se desenvolver de uma forma diferente, mudar a rotina, mudar o estilo de vida, para daí ela seguir em frente sem medicação. Ou seja, no caso, nem todo mundo que sofre com ansiedade precisa tomar medicamento a vida toda ou tomar o medicamento. Né? Não necessariamente. Exatamente. Tem casos e casos. Por isso que o primeiro passo sempre você se identifica que tem alguma coisa de errado com você. Uhum. Aquela ansiedade, por exemplo, tá se excedendo, tá atrapalhando. Sim. Eu deixei de ir numa entrevista de emprego, por exemplo, por causa da ansiedade. Então, procure um especialista, né? Procure um psicólogo, conversa, expõe o que você está sentindo. Aí o psicólogo vai analisar a situação. Dependendo da situação, ele vai tratar com a psicoterapia e, dependendo, vai encaminhar para um psiquiatra, né? Sim. Então, se eu atendo um paciente que eu suspeito que esteja um pouco fora do controle, eu falo, bom, se tá te atrapalhando tanto assim, tá te impedindo de seguir com a sua vida normal, então consulta um psiquiatra. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Exatamente. Então, eu falo, encaminho para um psiquiatra, e aí o psiquiatra faz a avaliação dele, e aí a gente vê qual é a melhor forma de tratar aquilo, e se o remédio tá fazendo efeito ou não está, e assim por diante. Eu penso muito igual. Eu penso assim, que, como eu falei, não sou contra medicamentos, mas eu gosto primeiro de, antes, vamos tratar aqui, sim, percebendo, a gente vai ter esse feeling, sim, que não tá rolando, o negócio falou, não tá rolando? Ó, vai, sim, por esse caminho aqui então, sim, vamos ver como isso acontece. Sim. O pessoal fala assim, vou depender meu Deus do céu, de medicamento o tempo inteiro? Não necessariamente. Eu falo assim, se você tem uma dor de cabeça, o que você faz? Toma um analgésico qualquer ali, sim, e a sua dor de cabeça passa. Uhum. Agora, se você tem dor de cabeça todo dia, tem algo errado ali. Exatamente. Né? Precisa investigar. Mais a fundo ali. E o remédio faz isso. Uhum. E o remédio vai tratar a dor. Uhum. Quem trata a causa somos nós. Uhum. É um tratamento. Por exemplo, se a pessoa tem dor de cabeça todo dia, ela vai buscar um tratamento para aquilo. Sim. Descobre-se que não é uma dor de cabeça simples, é algo mais complexo. Sim. Com o tempo, se você trata, você não usa mais o medicamento. Uhum. Qualquer doença. Vamos supor, você tá, sei lá, qualquer doença, whatever, qualquer uma. Uhum. Você tá lá ruim, aí você vai no médico, ele vai passar uma cacetada de medicamentos, talvez. Sim. Ele fala, faz tratamento por 1 ou 2 semanas. Uhum. Depois vamos ver como você faz. É o tratamento. Sim. Ou seja, o medicamento funciona? Funciona pra caramba. Uhum. Eu já... Prova viva, meus pacientes tomando medicamento mudam, entre aspas, da água pro vinho. Uhum, né? Sim. Mas a ideia é que não fique preso ao medicamento. Aquela ideia, tipo, sem meu remedinho eu não consigo. Não. Sim, sim. Tem casos que a ansiedade é tão grande que a pessoa vai ter que precisar daquele remédio. Uhum. Mas, vamos lá, será que não dá pra diminuir? Uhum. Conversou com o seu médico psiquiatra? O que ele falou? Olha, fala que eu falei. Uhum. Fala que eu falei que talvez precise diminuir a dose, né? Sim, sim. Com todo respeito e educação, porque eles às vezes ficam chateados, né? Sim. Quando a gente intervém. Alguns, não todos, mas ficam um pouquinho chateados. Sim. Fala que o terapeuta, o psicólogo diz tal coisa. E aí, vamos ver como isso rola. Para que uma hora ele não use mais aquele medicamento. Sim. Para que ele consiga lidar com as emoções dele. Uhum. Porque, de novo, a ansiedade é uma emoção, né? Sim. Chega uma hora que ele vai, tô ansioso. Pera, o que a Fernanda me disse na sessão? Quais são as formas que eu posso lidar? A TCC tem um monte de técnica maluca. Qual que a gente vai usar? Essa. Opa. E aí você se habitua com ela. Não é um mar de rosa, mas também não é um bicho de sete cabeças. Né? Sim. E, eu, por exemplo, ontem mesmo atendi um caso, né, de um paciente. Era uma outra questão, né, era mais relacionada à depressão. Mas eu falei, melhor conversar com um psiquiatra, né, porque já tomava alguns outros medicamentos. E por conta desses outros medicamentos que ele toma, ele falou, mas eu já tomo muitas coisas, tal, eu não gostaria de incluir mais um. Falei, bom, também é o seguinte, depende do quanto isso tá atrapalhando sua vida. Se a gente tá falando de uma coisa séria, é melhor a gente ter uma alternativa, você usar esse medicamento a mais por um período e ficar bem, se sentir bem, ter qualidade de vida, não atrapalhar, né, seus afazeres do dia a dia.
do que você não tomar o remédio e ficar sofrendo. Não tirar sua funcionalidade, né? Exatamente. Então, manter sua vida andando normalmente, né? E outra também, né? Se aparecem sintomas novos na vida da pessoa, o médico também vai ter a conduta dele de fazer algumas trocas, substituições, né? Aumenta ou diminui miligramas, às vezes, de alguma medicação, porque são as estratégias que aí o médico vai passar. E por isso que é sempre bom ter sempre o mesmo médico, né? Médico psiquiatra. De preferência. Preferência. Aí sabe que não é sempre que acontece, que não é pra... Não dá pra sempre ser assim, né? Que às vezes a pessoa passa por um convênio, então nem sempre vai estar aquele médico lá. Mas se puder sempre ter o mesmo, sim, é ótimo. Maravilhoso. É porque já tem o seu histórico, né? Já viu quais remédios usou. Claro, né? O paciente, se precisar trocar, ele vai informar o histórico para aquele médico. E os médicos têm diferentes condutas. Exato. Usam um medicamento ou outro, né? São mais... gostam de mais de tipo de medicamento, tipo de estratégia, né? Às vezes tem médicos que são mais tradicionais, então usam os remédios que foram feitos, criados há mais tempo, estão no mercado há muito tempo. Tem outros que são mais inovadores. Então, saiu esse remédio aqui, vamos usar, vamos testar. Então, aí é uma conduta médica. Mas, de qualquer forma, né, é importantíssimo que a pessoa pense que se ela precisa, se ela não está se sentindo bem, procurar ajuda. E se ela tiver que usar remédio, graças a Deus que tem um caminho para ela. Uma solução para aquilo, né? Exato, e que não vai ser para sempre, né? Exato. Quer dizer, infelizmente tem casos que, sim... Mas muitos a gente consegue ao longo da vida. Eu vou ser ousado a dizer, mas acho que a maioria dá pra seguir sem medicamento se a pessoa faz um tratamento. Porque eu acho que esse é o ponto. Sim. As pessoas vão pro médico psiquiatra e ele fala assim, você vai tomar o remédio X, um ansiolítico X. E ela fica presa àquele medicamento e às vezes não vai pra terapia. Exato. Como eu falei, existem causas que trazem aquilo. Se você não trata a sua dor de cabeça, toda hora vai aparecer. Você tá tratando a sua causa?